Bom, boa noite a todos. Sou o Roberto. É com muita alegria que eu volto aqui por mais uma semana. Espero continuar nessa alegria por mais tempo, por mais semanas. E o tema do estudo de hoje é os espíritos durante o combate. Os combates, o combate. Deixa eu ver se isso está funcionando. Nós estudamos no livro dos Espíritos, no vídeo. Na parte ou no livro segundo, dependendo de como o tradutor quis usar, então vamos usar a parte segunda, no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou seja, no mundo que a gente costuma atuar de maneira mais consciente. Então, além disso, foi também proposto para mim estudar alguma coisa que vem depois, mesmo capítulo que vem depois disso, que são os pactos. Então, é o mesmo capítulo até, do capítulo 1. Então, ele começa na 541, pergunta 541, e vai até 550. Então a gente vai fazer esse caminho aqui no Livro dos Espíritos para ver o que Kardec e os Espíritos quiseram dizer para a gente, até porque o tema, conhecendo minimamente a história da humanidade, é sempre atual, porque sempre a gente arruma uma guerra para fazer. Então, em 1857, que foi o Livro dos Espíritos, tinha acabado a guerra, mais ou menos a guerra franco-prussiana. No início do 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia temos uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então é um tema que, infelizmente, é sempre corriqueiro na humanidade. Então a gente vai estudá-lo aí em seguida dos pactos. Vamos ver o que os Espíritos falam sobre pactos. Quando diz pactos, é pacto entre os vivos e os mortos, né? Entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, está aqui, eu aconselho a todos para lerem isso aqui, 10 perguntas só, porque para vocês terem a possibilidade de interpretarem melhor, segundo a sua vivência, que aqui está escrito as coisas. Então eu posso abordar de uma maneira que é minha, por conta da minha construção como espírito, como ser humano, como encarnado, e que pode ser, e provavelmente é, porque não tem ninguém igual, de vocês. Então eu sempre aconselho a lerem e tomarem suas próprias conclusões daquilo que eu venho simplesmente orientar no estudo. Eu acho até melhor, porque aí vocês vão ter a minha visão e a visão de vocês, né? Então vocês vão ter uma possibilidade, é um termo que eu tenho estudado bastante ultimamente, autonomia, para você criar a sua liberdade na hora de agir, que é para isso que serve a doutrina espírita. Por isso que na doutrina espírita não tem sacerdote, não tem papa, não tem nada, não tem ninguém que diga para você o que a doutrina dos espíritos vai dizer, para você que vai ter que chegar a esse entendimento. Que a gente faz aqui é dar um entendimento para te ajudar a chegar no seu. Então, vamos lá, pergunta 541 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Então, durante uma batalha, durante uma guerra, existindo forças contrárias, existem espíritos que amparam ambas essas partes, ambas essas forças? Então os espíritos falam, sim, os que estimulam a sua coragem. Então ambas as partes vão ter
espíritos que vão estimular a parte do seu ideal, né, que aquela parte está lutando. Por essa pergunta, Kardec faz o seguinte comentário: outrora, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados sob a forma alegórica. Então, o que o Kardec queria dizer? Culturas antigas, quando você está em uma guerra, numa batalha entre uma cultura e outra, entre um país e outro, entre uma etnia e outra, então sempre existia o Deus de cada um, né? Então, por exemplo, você tinha o Deus de Atenas, o Deus de Esparta, em cada cidade, cada cultura cultuava o seu Deus. Então, numa luta entre alguém que seja de cultura diferente, que cultua um Deus diferente, obrigatoriamente o Deus de cada um vai estar ajudando ali na hora da batalha. Então, que o Kardec fala o seguinte: quando isso acontecia, eram os espíritos que são ligados àquela cultura, àquela região, que estavam no lado espiritual ajudando na batalha, ambos os lados, tanto os de cá quanto os de lá, estavam sendo ajudados. Então, isso é que ele fala, existem, e aquilo que eu falar, que o Deus de uma cidade guerreia com o Deus da outra, enquanto os povos são espíritos. Só que, naquele momento, o entendimento de um espírito era uma divindade. Então, os deuses, e aqui os espíritos, e Kardec fala que os deuses do panteão de quem é politeísta são espíritos, não são deuses criadores, são espíritos que eram tidos como Deus, né? Então, pergunta 542, pergunta seguinte: numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Partindo desse pressuposto, que a justiça está sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem partido dos que lutam por uma causa injusta? Então, pergunta do Kardec, assim, ele não usou partindo do pressuposto, e eu vou chegar nesse porquê que eu estou usando partindo do pressuposto. Partindo do pressuposto que um dos lados lute por uma causa justa, por que os espíritos que estão ajudando o outro lado, que aqui já dizendo que ambos os lados são ajudados por espíritos, por que os espíritos do outro lado estão ajudando uma causa que é injusta? Então, os espíritos respondem: sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, como tem seres humanos, que é assim que gostam de perturbar só por perturbar, como os espíritos são os seres humanos desencarnados, continua sendo a mesma coisa. Tem espírito que participa de conflito só porque gosta de participar de conflito. Simplesmente assim, independente se a causa é justa, se não é, se está certo, se não está certo, ele vai estar lá só pelo prazer que ele tem do conflito daquela situação. Tem o filme do Batman, do Christopher Nolan, dirigiu o primeiro livro, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Dark Knight, eu gosto de Batman. E o Alfred está conversando com o Bruce Wayne, né? Aí ele está falando, mas por que alguém faz essas maldades falando do Coringa? Aí ele conta uma história, falando, olha, na época que eu servi a marinha inglesa, o Alfred era inglês, a marinha, o exército inglês, enfim, agora não sei qual é a força. Falou, teve um cara que assaltou carregamento de joia, alguma coisa assim, pegou milhões de joias, e essas joias foram encontradas depois na mão de camponeses, assim, ele simplesmente pegou e jogou as joias fora. E ele pergunta, você sabe por que ele fez isso? Ele, não, só pelo simples prazer de criar um tumulto. Ele estava se referindo do Coringa naquele filme ali. Então era isso que o personagem do Coringa nesse filme representava, alguém que causava discórdia, fazia o mal só pelo simples prazer
de causar o mal. Então, está falando que esse tipo de espírito também existe e estão ligados em conflitos aí. Incentivam conflitos para poder oferir aquele prazer. Então, 5.4.3. Alguns espíritos podem identificar o general na concepção de seus planos, podem ajudar e influenciar o general na concepção de seus planos de campanha. Então, tem o general que é responsável ali por comandar as forças naquele conflito. Pode ser um general, pode ser qualquer outro nome, tanto faz, mas é o responsável pelo comando. Tem espíritos que ajudam especificamente aquela figura para ajudar nas questões táticas, militares. Então, os espíritos falam o seguinte: sem dúvida, os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação em todas as concepções, ou seja, como os espíritos ajudam em todas as concepções a gente, nesse sentido também terá o espírito ajudando aquele que tem responsabilidade sobre o conflito ali. Partindo daí, eu vou dar uma desviada aqui, não do tema, mas do livro. Eu vou usar um livro chamado O Mundo Invisível e a Guerra. Mais ou menos, né? Já está indo embora a canetinha. Então, O Mundo Invisível e a Guerra, do Leon Denis. Agora sim. O Mundo Invisível. O Mundo Invisível é a Guerra, o nome do livro. Vou mostrar para o pessoal de casa. O Mundo Invisível é a Guerra. Foi editado uma vez pela FEB, depois não editaram mais, depois a CELD, né, que é o Centro Espírita Leon Denis, aqui em Bento Ribeiro, aqui no Rio, publicou mais edições do Mundo Invisível e a Guerra. O que é O Mundo Invisível e a Guerra? Esse livro foi algumas narrativas, na verdade artigos, que o Leon Denis publicou pela data, 1919, falando da Primeira Guerra Mundial, que durou, a Primeira Guerra durou de 14 a 18. Então, ele falando sobre a guerra, o que ele pensava da guerra como espírito, e também dando alguns relatos que ele colheu de médiuns que participaram das batalhas. Então, ele escreveu sobre isso. Então, fala aqui, nos relatos que eu separei, o livro não é só isso, tem mais, fala mais coisas, fala sobre filosofia espírita, mas o tema principal é esse. Então, ele fala como se dá, mais ou menos nas batalhas, sem nenhuma parte violenta, nem nada, mas ele se dá, assim, a grosso modo, como se dá a influência que os espíritos causam nas batalhas. Então, um dos primeiros relatos que tem a ver com isso aqui, com a pergunta do Kardec, foi o seguinte: ele falando do general que comandava uma das frentes de batalha francesa na Alemanha, na verdade na França, ali na fronteira entre França e Alemanha. Então, ele falou General Joffre, que era o nome de um desses generais franceses, depois foi a Marechal lá de França, enfim, e hoje é uma rua no Grajaú. Foi o fim que ele levou. Então, o general Joffre sem dúvida, isso o Leon Denis falando, sem dúvida um estrategista de valor, tanto que conseguiu vários postos dentro da carreira dele militar, por conta dessa capacidade que ele tem. Mas sabemos com segurança que suas melhores inspirações, sem que ele soubesse, vieram do além. Então,
Leon Denis está falando aqui sobre a influência que o general sofria do mundo espiritual. O que importa falar sobre esse livro aqui também é que esse livro aqui, o Leon Denis, por ser francês, ele defende muito o lado da França, até porque a França estava sendo invadida pelo Guilherme II, pelo imperador alemão. Então aqui ele trabalha com o conceito de a França está lutando por justiça, está defendendo o próprio território, a própria vida, a própria soberania, a própria liberdade. Então, quando eu falei aqui, no começo, na pergunta 542, que eu falei aqui, numa guerra, a justiça está sempre em um dos lados. Então eu falei, partindo do pressuposto que a justiça está sempre em um dos lados, por que espíritos ajudam o outro lado, aquele que na justiça não está? Porque vai ter conflito, que a justiça não está com nenhum dos outros. Então, partindo do pressuposto que está com nenhum dos lados, porque se a partir do momento que a gente sofre influência de espíritos que simplesmente gostam da beligerância, da batalha, da luta, pode ser que esses espíritos influenciem os dois lados, ou mais dos dois lados, dos lados envolvidos. Então é só uma luta pela luta. Então, partindo do pressuposto que existe justiça entre os lados, e aqui o Leon Denis está partindo desse pressuposto, porque a França estava sendo atacada, então ele fala, aqui durante o livro ele fala da soberania francesa, do que o francês tem que lutar, que não é só pelo país, não é só pela cultura, o estilo de vida, ele está falando. E depois eu vou retomar esse assunto. Então ele está falando aqui do general Joffre, falando que ele é um bom estrategista, e por isso, por ele estar do lado da justiça, as inspirações que ele recebe, as melhores inspirações, vêm do mundo espiritual. Beleza até aí, gente? Todo mundo indo? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Show? Qualquer momento para que a gente elucida aí qualquer dúvida, ou tenta fazer isso. Então, paramos aqui na 543, que era a questão da influência dos líderes militares, né, do conflito. 544. Os espíritos maus poderiam induzi-lo a elaborar planos errôneos a fim de levar à derrota? Então, assim, se os espíritos maus influenciam tal qual os bons, poderia um espírito mau influenciar esse líder na batalha para gerar a derrota? O que vocês acham? Poderiam, estão lá que nem os espíritos bons. Então, sim, mas não tem ele o livre-arbítrio. Ele quem? Aquele que está sendo influenciado. O livre-arbítrio, se seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse ao invés de comandar. Então, ele está falando assim, para alguém comandar, pressupõe capacidade de fazer. Então, se esse não consegue distinguir, se está num cargo de comando e não consegue distinguir algo que é justo de algo que só vai levar a um prejuízo, é porque ele não deveria estar naquele lugar. Então, do mesmo jeito que, no caso aqui, dando um exemplo do Leon Denis, o general na época, Joffre, podia escutar as intuições, as influências dos espíritos superiores e agir bem ou não, é o mesmo livre-arbítrio que faz com que, sendo influenciado por um espírito ainda inferior, ele obedeça aquela influência ou não. Para tudo tem seu livre-arbítrio, tanto para escutar as influências superiores quanto as influências inferiores. Então, é
possível. Basta discernimento, basta conhecimento do que ele está fazendo. Se ele tem conhecimento do que ele está fazendo, fica mais difícil ser influenciado para algo que vai gerar um problema muito maior por conta disso, né? Então, continuando na mesma toada aí, continuando aqui no capítulo 545, já foi, pode o general ser guiado por espírito ruins? Pode, isso vai depender dele. Pode o general, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado do seu plano? Ou seja, os espíritos podem influenciar no conhecimento do futuro dessa pessoa? E os espíritos respondem: isso se dá geralmente com um homem de gênio. Quando a gente está falando que o homem de gênio é um homem bom, um homem que sabe o que está fazendo, um homem que entende algumas coisas da moral e da questão técnica e prática do que ele está fazendo. Então isso se dá com um homem bom. É o que ele chama de inspiração e que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades de que ele é dotado. Ou seja, isso se dá só por uma capacidade daquela pessoa que está sendo influenciada. Se ele tem, como eu falei, uma capacidade técnica sobre aquilo que ele está fazendo, porque isso pode se dar em qualquer momento, não só em campo de batalha. Se ele tem uma capacidade boa, técnica daquilo, e segue uma moral condizente, os espíritos vão ter mais capacidade de influenciar e de ajudá-lo. Se isso acontecer, pode acontecer. No caso de batalha, o general que está se defendendo, está defendendo o país dele, e a gente ainda vive num mundo que existem países, as soberanias nacionais devem ser respeitadas. Os espíritos superiores vão influenciar da melhor maneira possível aquele que está defendendo uma causa justa. Beleza, até aí? Então, 546, vamos seguir. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Continuam a interar-se pela batalha após a morte? A interessar-se pela batalha após a morte? Então, o que ele está fazendo? O que ele está perguntando? As pessoas morrem em combate. Acontece, combate. Esses espíritos que morrem, porque por enquanto a gente está falando dos espíritos que já estavam desencarnados e estão participando do cenário de guerra. Agora, aqueles que participam como encarnados e vão para o mundo dos espíritos, ou seja, se desencarnam ali, como é que se dá isso? Eles continuam ali, em combate? Então os espíritos respondem. E alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Então, Kardec, essa resposta, ele faz um comentário. Nos combates ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. Aí ele explica. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado, ou seja, ele não entende que houve o desencarne. Morte violenta. Combate também tem morte violenta. Então, por exemplo, acidente de carro, você não está esperando, alguém bate no seu carro, desencarna, o espírito demora a entender para perceber o que aconteceu. Então, do mesmo jeito, pode acontecer em guerras, em conflitos. Porque no Rio de Janeiro também tem bastante. Pode acontecer com qualquer um, infelizmente, bate na madeira aqui encostado. Então, no primeiro momento, o espírito fica surpreendido. Não acredita que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte da ação. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. Então, pode ser que aconteça do espírito continuar até lutar. E naquele momento, as lutas eram, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, que foi anos depois, 50 anos depois do Livro dos Espíritos ser publicado a primeira vez, as guerras eram basicamente corpo a corpo.
Até a Primeira Guerra usaram trincheira de um lado, trincheira do outro, e tiro correndo de um lado para o outro. Então eram conflitos físicos, conflitos diferentes de hoje, que alguém manda um míssil, sabe-se lá Deus de onde, e cai lá, sabe-se lá Deus aonde, e ninguém vai achar que continua lutando. Então aqui é um momento histórico diferente. Então, nesse momento, quando você tem conflito corpo a corpo, se desencarna, pode ser que o espírito continue a lutar, achando que não morreu e que está ainda lutando, né? Então, 547. Após a morte, os espíritos que em vida guerreavam continuavam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros. Aí está falando, considerando que o espírito não entendeu ainda que desencarnou, depois que volta para o plano espiritual e continua na guerra, ele continua com aquele problema, com aquela divergência que causou a guerra, que causou o conflito que ele participou. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhava. Ah, não, desculpa, estou lendo a coisa errada. Toda hora isso aqui passa e me confunde. Nessas ocasiões, ou seja, que os outros continuam um guerreando com o outro, achando que o outro é inimigo sempre, nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que os primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga, por não entender ainda o que aconteceu. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, se a pessoa tem, por seu caráter, arrumar briga, gostar de arrumar briga, discórdia, dificuldade em perdoar a falha dos outros, então esse tipo de pessoa se desencarna nessas condições, né? Vai continuar achando por muito tempo que o outro lá é inimigo dele, que está sendo injusto, vai ter os motivos dele. E vai demorar muito tempo nisso. Então pode acontecer. Mas pode acontecer, inclusive, sem estar em guerra. Você desencarnar, você tem alguma desavença qualquer, familiar, alguém que já foi amigo, alguém que, sei lá, que gerou algum mal a você no trabalho, em algum lugar na vida, e a pessoa desencarna e vai continuar com aquele sentimento, né, de raiva, de revolta, de que a pessoa é devedora dela porque fez um mal. Tanto que a gente está aí no processo obsessivo por causa disso, né? É achar que o outro sempre vai ser inimigo, que o outro sempre vai ter que reparar alguma coisa a você, que você sempre foi injustiçado, e assim vai. Né? A literatura espírita é coalhada de casos de obsessão. Então, por conta disso. Porque o espírito ainda acha que o outro é um inimigo, quando não é. Então, continuando aí, na 547, ou seja, no mesmo tema ainda, continuam a ouvir o ruído das armas. Kardec perguntou, eles ouvem ainda a batalha acontecer? Os espíritos respondem, sim, perfeitamente. Continua. 548, essa é a última pergunta aqui do tema batalhas e conflitos, né? O espírito que assiste calmamente a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Ou seja, isso aqui é uma situação hipotética, ele não está perguntando se existem espíritos que ficam assistindo batalha. Se você não tem nada para fazer, você tipo Netflix, né? Bota uma batalha qualquer. Os espíritos que estão envolvidos naquele cenário e veem o desencarne, como é que se dá essa visão, esse conhecimento, essa percepção do desencarne?
Então ele responde, uns conseguem ter essa percepção do desencarne do outro, então de ser espectador do desencarne de alguém. Uns sim, os espíritos sim, outros não. Façamos uma comparação. Isso aí são os espíritos superiores falando para Kardec. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, meu Deus, de novo fui enganado, estou parecendo um pica-pau, fui tapeado. Há poucos mortes realmente instantâneas, dizem os espíritos. Há poucas mortes realmente instantâneas, ou seja, não dá. A pessoa caiu, o espírito já está desencarnado, achando que ainda está na briga. Poucas vezes se dá instantaneamente. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando começa a se reconhecer é que ele pode distinguir o espírito, movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à peleja que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável. Tendo-se a vida concentrada por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção de outros e é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. O que essa resposta dele quer falar? O espírito não se dá, o desencarne não se dá momentaneamente, rara vez se dá momentaneamente. Então um espírito que está vendo que alguém está desencarnando, primeiro que aquele espírito não vai ter consciência, então ele só está vendo o desencarne. Então só vai travar algum tipo de contato quando o outro espírito tomar consciência de que voltou para o mundo espiritual. Então, o espectador de uma batalha, o espectador espiritual, vai ver isso, os espíritos, lá ainda próximos ao cadáver, tudo, no processo de desencarne, e até a consciência daquele espírito é só ele no processo de desencarne dele. Não tem como ele ver, assim, eu estou vendo um espírito que ainda está lutando aqui, está vendo o processo de desencarne. O espírito acha que ele ainda está em batalha. É uma questão de consciência, não é uma questão do corpo dele, do perispírito dele, é uma questão de consciência. Ele acha que está em batalha. Ele não vai ficar, sei lá, se for espada, se for tiro, não sei, não faz. Não vai ficar indo em batalha. A consciência dele está em batalha. O corpo dele está lá, se desprendendo de pouquinho em pouquinho. O livro dos Espíritos pergunta, como é que se dá a encarnação? Se dá de célula a célula. Então, como é que se dá a desencarnação? Se dá de célula a célula. Então, existe um tempo que se dá para o espírito desencarnar. Então, durante uma morte assim, batalha, ou uma morte violenta, tem ainda essa demora. Então, os espíritos que assistem veem esse processo desencarnatório. Eu separei mais aqui alguns trechos do livro do Leon Denis, que eu quero ler rapidinho para vocês. Então, aqui, esse é o nome do capítulo: Cenas do Espaço, Visões Reais da Guerra e da Epopeia. Então, isso aqui foi escrito em janeiro de 1915, então ainda estava na Primeira Guerra, início, um ano de guerra. Então, o Leon Denis fala o seguinte: isso ele recebeu uma carta de alguém que estava na guerra. Então, ele escreveu aqui: eles se encontram ali, pairando sobre a enorme frente de batalha que vai das praias nevoentas, dos picos dos Vosges são as montanhas que ficam ali entre Alemanha, Suíça e França, e as planícies da Alsácia, que é um território que fica ali na fronteira entre a Alemanha e a França. Estão ali os espíritos de todos quantos, no decorrer dos séculos e de todos os setores, principalmente no militar, contribuíram para brilhantar a França, para contribuir sua glória imortal. Eles apoiam, arrastam e inspiram
nossos soldados e seus comandantes. Então aqui está falando da influência dos espíritos na batalha. E segue. Aí, então, aparece aí o relato da pessoa que viu. Aí, então, aparece do alto do espaço infinito um novo espírito, e ao vê-lo, todos seguiam e todos se agitam e se comovem. É uma mulher. É uma auréola lhe cinge a fronte. O entusiasmo e a fé aumentam o rosto. Assim que ela aparece, um tremor perpassa por essas legiões do invisível. É um nome, e um nome passa pela boca, de boca em boca. É Joana d'Arc. Então, aqui, o que o Leon Denis está dizendo para a gente? Que o espírito de Joana d'Arc, que é alguém muito importante na história da França, na invasão da Inglaterra à França, Joana d'Arc liderou os exércitos, sendo intuída por São Luís, rei de França, que já tinha desencarnado, que inclusive se comunicou aqui no Livro dos Espíritos, é parte da construção da doutrina espírita. Então ele fala o seguinte: olha só, a Joana d'Arc, ela está ajudando a França, um espírito comprometido com aquele povo, como tem com o povo brasileiro. Segundo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe alguém que é responsável, que Jesus responsabilizou pelo desenvolvimento do nosso país, do Brasil, que é o espírito de Ismael. Então, tem espíritos que são atribuídas obrigações e responsabilidades por cada povo, por cada nação. Então, a França vai ser diferente. O Leon Denis aqui fala que um desses espíritos é a Joana d'Arc. Então, para a gente terminar aqui o assunto de conflitos e para os pactos, eu vou trazer aqui o livro que eu acabei de citar. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso aqui é do Humberto de Campos, Espírito, tá? Espírito. E a psicografia do Chico Xavier. Então ele fala aqui sobre a história do Brasil contada por um viés dos espíritos, né? Humberto de Campos contou. Então ele fala do Dom Pedro II durante alguns conflitos que tiveram. Então, Dom Pedro II tinha acabado o cenário que se dava era o começo da Guerra do Paraguai, né? Então, Humberto de Campos conta o seguinte, que Dom Pedro, após uma festa, se retira silenciosamente para o recanto do oratório particular. Isso Dom Pedro estava na festa. E se retira de onde ele estava para o oratório dele. Com o espírito em prece, contempla Jesus, o crucificado, né? Cuja imagem parece fitá-lo cheia de piedade e doçura. Nas asas brandas do sono, o grande imperador é então conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável, ou seja, Dom Pedro II dorme
E o espírito dele é conduzido a esse lugar. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daquele sítio de doces encantamentos. Aos seus olhos, atônitos, surge então o divino mestre, que lhe fala como nos maravilhosos dias de ressurreição, após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime brandura. Fala Jesus para Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno de suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanses sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua ação. Isso é Jesus falando para Pedro. Através dos mensageiros de Ismael. Ismael, o espírito responsável aqui pela evolução dos brasileiros e do Brasil, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Então, o que Jesus, segundo Humberto de Campos, falou pessoalmente para Pedro? Guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente não pode mexer na autonomia e na liberdade de uma nação como a gente não pode fazer de um indivíduo. Então, por que eu trouxe esse trechinho para falar aquilo que eu falei no começo, que é as 542. Numa guerra, a justiça está sempre em um dos lados. Numa guerra, tem problema dos dois lados. Sempre vai ter. Guerra nunca é verdade. Pode ser um lado que está se defendendo, mas ao se defender vai gerar um problema para ele também. Então, assim, por que Jesus falou isso para ele? Porque sabia o que estava acontecendo. Que o Uruguai, a Argentina, Paraguai estava ali querendo alguma coisa ali no Rio do Prata, ia invadir uma região do Brasil que faz fronteira e ia se dar aí o início do Brasil na guerra, que a gente chamou de Guerra do Paraguai. Então, sabendo disso, falou: bainha tua espada, quem com ferro fere, será ferido. A gente não tem que se meter. Quem invadir, a gente vai estar aqui para cuidar de você. Jesus falou aqui, olha só: meus enviados junto a Ismael, que é o protetor, o espírito responsável pelo avanço do Brasil, a gente vai te proteger. Bainha, mas não se mete nisso. Deixa os outros fazerem o problema. Falou: se você fizer, vai gerar um problema. Então, o Brasil entrou na guerra, saiu da guerra, ganhou a guerra, mas gerou um problema aí que a gente vai ter que resolver de algum jeito, espero que do melhor jeito possível. Então, quando a gente lê aqui que o Kardec afirma: numa guerra a justiça está sempre de um dos lados, é meio complicado você falar isso. Existem ponderações a serem feitas. Claro, a gente está no nível evolutivo que é guerra quase toda a humanidade. Então, vai acontecer. Então, partindo desse pressuposto, vai ter um lado que vai estar se defendendo. Que a gente prevê isso, defesa. Até no próprio indivíduo, você tem no Código Penal excludente de ilicitude quando você está em legítima defesa.
Então você pode agir para repelir ameaça contrária no mesmo tanto dessa ameaça. Então o juiz vai julgar o que é esse tanto, o que não é. Porém, Jesus falou sempre para a gente oferecer a outra face, independente do mal que vier. Então, pensando sobre a moral espírita, a moral do Cristo, toda guerra vai ter um problema, porque é sempre que a gente deve oferecer outra face. A gente já consegue fazer isso em todos os casos? Claro que não. Depende da nossa vida espiritual, mas a gente tem que ter sempre isso na consciência, que a gente deve oferecer outra face. Se não conseguir, aí a gente joga na conta de Paulo, que falou, eu já sei qual é o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço, e ainda faço mal, não faço. A gente está imperfeito ainda, demora para fazer as coisas, mas tendo na consciência, já é bastante coisa. Então, isso aqui é o principal, grosso do estudo de hoje, mas eu vou também fazer a parte dos pactos. São só 2 perguntazinhas. Então, o que é um pacto? É um pacto que você faz com o Espírito em troca de alguma coisa. Você dá alguma coisa e o Espírito te dá alguma coisa, um escambo espiritual. Então, 549, em sequência. Haverá algo de verdadeiro no pacto com os espíritos maus? Então, usando aí a lenda de vender alma para o demônio, todas essas coisas falsas, do Goethe, essas coisas. Existe alguma coisa de verdadeiro nos pactos? Aí os espíritos respondem, não existem não. Não há pactos. As naturezas mais que simpatizam com os espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Apelas então a espíritos inferiores, que como tu, só querem o mal, e que para te ajudar, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Ou seja, esse exemplo aqui deve ser um exemplo que só cabe no século XIX, porque a coisa mais fácil que tem é você perturbar o vizinho, ser perturbado pelo seu vizinho. Hoje em dia está facílimo, é som, é televisão, qualquer coisa perturba aí. Então, a gente tem que ter mais cuidado, porque facilitou a nossa probabilidade de incomodar alguém. Então, se você quiser procurar, você vai procurar um espírito que vai... Não, eu ajudo, é para perturbar, eu perturbo, mas também eu vou te pedir algumas coisas. Então, isso não é pacto, só é alguém que está querendo fazer o que você quer. Está gostando aí do teu papo, está oferecendo alguma coisa para fazer o que ele gosta e ele vai te pedir alguma coisa também. Isto não significa que o teu vizinho não possa livrar-se deles. Ele ainda fala assim, por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Ou seja, o espírito, você pede para o espírito ir lá perturbar o teu vizinho, mas isso não quer dizer que o seu vizinho vá ser perturbado, porque o vizinho também tem pacto com o espírito, pode se contactar com o espírito. Então não pode ser espíritos superiores que o protejam ou inferiores que vai te perturbar também. Não quer dizer que vai dar certo, só você pedindo alguma coisa e alguém tentando. É somente nisso que consiste o pacto. Termina os espíritos aí, a resposta de Kardec comenta. A dependência que o homem se acha, algumas vezes, em relação aos espíritos inferiores, provém de sua entrega aos maus pensamentos que lhe surgem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má sintonizada com o espírito malfazejo. Então, o que é o pacto aí? É o seguinte, a pessoa se liga de uma maneira tão forte ao espírito que ele resolveu trocar a cofra, firmar um acordo, que ela mesma se subjuga àquele espírito e acha que assinou um pacto qualquer, que o cara é dono da vontade, do espírito dele, mas é só uma liberdade
que o encarnado está dando para o espírito. Tem pai, não existe isso, tem pai, eu me lembro do negócio de Simpson. Eu me lembro que tem um episódio do Simpson que ele falou que o Homer vendeu a alma para o diabo. Aí, mas só que quem salvou ele foi a Marge. Porque ela falou que assim, você não pode vender sua alma para o diabo, porque quando você casou, você falou que a sua alma é minha. Então você não tem autonomia para vender ela para ninguém. Aí ele desfez a venda ali do... Coisa, não é bobagem, né? Não pode ser isso. É uma bobagem. Mas, tipo assim, a gente não tem autonomia para vender a nossa alma. O que a gente dá para o outro é a autonomia dos outros, do espírito, né? Como eu falo, o espírito é autor, a gente dá essa autonomia. Não é que eu estou vendendo, eu vou assinar aqui com sangue, com caneta, que seja. Eu estou dando essa autonomia, mas eu não dou minha alma para ele, não passa a me controlar. É sempre eu que posso me controlar. E a cada momento que ele tenta te controlar, você exerce a sua autonomia de deixá-lo controlar você. Então, a cada instante de controle, é um instante de doação de autonomia que você está dando. Nunca é porque você assinou uma vez, porque falou que aquilo, falou que eu quero ser rico, eu quero ser pobre, ninguém quer ser pobre. Quero ser rico, quero ser famoso, essas coisas assim que o pessoal gosta de pedir, né? Para fazer um pacto com esse tipo de espírito. Então, 550, para a gente fechar aqui. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Então, de onde é que vem essa lenda? Você está falando que não existe? Onde é que surge? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama ao seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que terá de suportar neste mundo, sofrendo na vida futura as consequências deste ato. Isto não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se encerra cada vez mais, não desfrutará, no mundo espiritual, dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência do espírito que o leva à perda, do que delinque, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos espíritos bons, desde que o queira firmemente. Então, o que os espíritos falaram aqui? Essa excelente se dá, porque quem pede alguma coisa material, fortuna, fama, aos espíritos, você está fazendo isso com um espírito inferior, não muito bom. Então ele vai usar você da maneira que ele quer, porque ele está te dando o que você está pedindo. Então, e se você está pedindo esse tipo de coisa, quer dizer que você dá mais importância às questões materiais do que às espirituais. Porque você está trocando, digamos, a sua alma, que é a sua questão espiritual, por uma questão puramente física, que é fome e dinheiro. Então você também já não é um espírito lá muito evoluído, caso você faça isso. Então, com o espírito não muito evoluído, o encarnado, não muito evoluído, na mão de um espírito não muito evoluído, e com o poder de te dar isso, então, você parece que você vai ficar eternamente na mão dele, porque você dá esse poder para ele. Porque você não tem tanto poder de ser resistível, de resistir a ele. Mas os espíritos falam assim, mas não, isso não é o seu sofrimento infinito, você não vai ficar na mão dele infinitamente. Você vai ficar na mão dele até o momento que você começar a pedir ajuda para os bons espíritos. E os espíritos falam aqui numa pergunta:
feita por Kardec. Kardec pergunta: como é que eu faço para afastar os maus espíritos? Ele fala: muito simples. Traga para perto de si os bons espíritos. Você afasta rapidinho os maus espíritos. Como é que se traz para perto de si os bons espíritos? Com os ideais, mesmos ideais que os bons espíritos têm. Do mesmo jeito que a gente atrai os maus. Se a gente tem os mesmos hábitos, os mesmos ideais dos bons espíritos, a gente tem os amigos para nos ajudar. Sempre vai ter espírito nos ajudando. Se a gente tem ideais iguais aos dos bons espíritos, eles estarão com a gente para nos ajudar. Se temos ideais parecidos com os dos maus espíritos, lá estarão eles também para nos ajudar. Então, aqui termina aqui o nosso estudo, é bem rapidinho, é bom que o capítulo foi pequeno, terminei no tempo, mais ou menos, mas desejo uma boa noite, um bom término de semana para todos, fiquem com Deus, obrigado.